Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E a galera chegando aí, que bacana contar com a presença e a participação de vocês. Meu amigo Marcelo Souza está dando um alô. A Letícia, a Maria Letícia, Agrokey também, seja muito bem-vindo. Edu Vieiragro, vamos ver quem mais aqui eu pulei. Daniel, PH, a galera chegando em peso aí. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje, onde a gente vai estar falando sobre esse projeto tão bacana, que é o projeto Especialistas em Lavoura de Soja, que é o nosso treinamento para preparar toda essa demanda de profissionais para o mercado de trabalho que é tão grande, tão amplo, tão crescente. É incrível ver como a agricultura brasileira está crescendo cada dia. Vocês estão conseguindo me ouvir aí, pessoal? Estão escutando, beleza? Coloca um joinha. Se você está escutando, dá um joinha aí para eu saber. Priscila está chegando, Juliano também. Pessoal, comenta aqui embaixo aí, fala para mim de que cidade você fala. Eu quero saber de onde você é, para que eu possa mandar um alô para você e entender. Eu sou um cara meio rodado, já viajei pra caramba, então eu conheço esse Brasilzão. Coloca o nome da sua cidade aí, para eu saber de onde você está falando. E o Lucas está falando daqui de Brasília. Ô Lucas, valeu Daniel, obrigado pelo feedback. A Letícia está em Almenara, Letícia Pires. O PH também, daqui de Brasília. O Edu de Paracatu, Minas Gerais. É meu conterrâneo mineiro. O Hércules está falando de Caculé, na Bahia. Marcelo está em Conceição das Alagoas, Minas Gerais. Show de bola, show de bola. Pôncio Aline de Araguaína, Tocantins. Agrokey de Faxinal, no Paraná. Terra boa, hein? Eita! Daniel está lá em Ourinhos. Isso aí, pessoal. Vão comentando aí. Coloca o nome da cidade aí, você que está chegando agora. E bom ter vocês aqui, viu? Muito bom, muito bom. Bom, vou começar me apresentando aqui. O meu nome é Claudeir Pires. Eu sou mineiro, tenho 42 anos. E há 17 anos, especificamente há 17 anos, eu trabalho exclusivamente só com soja. Então, a gente vem adquirindo aí uma bagagem ao longo desses 17 anos. E aí, no ano de 2016, eu criei o projeto Especialistas em Lavoura de Soja, que é um projeto para capacitar e qualificar profissionais, sejam técnicos agrícolas, técnicos agropecuários, engenheiros agrícolas e engenheiros agrônomos, especificamente sobre a cultura da soja. E aí eu criei o primeiro curso de especialização em soja do Brasil. Isso em 2016, um curso de 30 horas presencial. E aí nós rodamos o Brasilzão ministrando esse treinamento, ministrado por mim e por mais outros 6 pesquisadores. Um entomologista, um fitopatologista, um fitotecnista, um matologista e outros profissionais falando sobre temas específicos. Então, ao longo desses 17 anos trabalhando com soja, a gente percebeu um desejo desses profissionais, uma demanda para se qualificar. Por quê? Porque na faculdade a gente sabe que é muito corrido e é muito conteúdo, a grade é muito grande e o tempo é grande também. O problema é que é complicado administrar isso. O fato é que o projeto Especialista em Lavoura de Soja busca condensar todas as informações especificamente sobre soja e te mostrar o passo a passo. E é isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês, esse passo a passo. Eu costumo chamar de uma injeção na veia. Aqui não tem analgésico. Na faculdade você tem que aprender meio que o cenário, os princípios básicos da agronomia. No projeto Especialistas em Lavoura de Soja, não. Você vai aprender especificamente sobre soja. Desde fenologia, toda a parte de estrutura da planta, botânica, fisiologia,
Aí a gente entra falando sobre semente, sobre a importância da plantabilidade. A gente fala muito sobre plantabilidade. Então, é um projeto muito complexo, mas, olha, bem objetivo. E eu vou contar uma história para vocês, assim, muito bacana, como é que eu comecei a trabalhar com soja, né? Eu sou natural de Minas Gerais e há 17 anos atrás eu saí de Minas para ir para o Maranhão. E foi lá no Maranhão que eu conheci soja. 17 anos atrás eu não conhecia soja. Lá na minha região de Minas Gerais é só pecuária, lá não tem soja. Mas eu fui para uma região de fronteira agrícola e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu fui morar numa cidade chamada Chapadinha, bem no extremo, meio que norte e nordeste do Maranhão, uma fronteira agrícola. Quando eu cheguei lá tinha 4.000 hectares de soja plantado. E aquilo foi se multiplicando e eu fiquei lá 4 anos e meio, quando eu saí de lá, eu deixei um legado lá, eu e outros profissionais que nós atuávamos naquela região, de mais de 20.000 hectares, isso em 4 anos e meio. Então foi uma coisa incrível. E de lá para cá, eu já rodei o mundo, literalmente eu rodei o mundo, buscando conhecimento, compartilhando conhecimento, buscando novas experiências. E rodei o Piauizão todo, o Mato Grosso todo, o Goiás, e cada lugar que eu chego é incrível. A agricultura é diferente. Tem suas características bem específicas, de acordo com o clima, de acordo com o solo, de acordo com o comportamento das plantas, do clima, da precipitação pluviométrica. Tem uma série de fatores que influenciam a alta produtividade ou não. E engraçado, alguns dias atrás eu estava no Rio Grande do Sul, hoje eu estou aqui em Brasília, alguns dias não, há um pouco mais de um mês atrás, eu estava no Rio Grande do Sul e lá conversando com o Maurício de Bortoli, batendo um papo com ele. Maurício de Bortoli, para quem não sabe, é o campeão nacional de produtividade da última safra de 2019. O cara fantástico, inteligentíssimo. E esse Maurício de Bortoli, ele ganhou, esse ano de 2019, o concurso do SESB, ele colheu 123,88 sacas por hectare. E aí a gente estava batendo um papo há pouco mais de um mês atrás lá no Rio Grande do Sul. E aí descobrimos que ele é primo de 2 grandes amigos meus que eu conheci 17 anos atrás lá em Chapadinha. Então, assim, nesse nosso segmento agro, é incrível como é que o mundo é pequeno, né? Então eu fui lá bater um papo com o cara, a gente estava junto num treinamento sobre agricultura de precisão lá em Frederico Westphalen, e que por sinal foi um treinamento fantástico, foram 100 horas de treinamento em uma semana, foi uma maratona de conhecimento, estavam lá só os tops da agricultura brasileira, estava Thelma Amado, Rodrigo Alf, Thales Checker, Antônio Santi, não, só estava os bambambam da agricultura, e eu estava lá no meio, né? Enfim, tem um ditado que fala que a gente tem que estar perto dos grandes, né? Perto dos inteligentes. Se você está numa mesa onde você é o mais inteligente, você está na mesa errada. Então ali eu estava na mesa certa, eu estava rodeado de profissionais de altíssimo nível. E lá, batendo um papo, eu até entrevistei o Maurício, gravei essa entrevista, amanhã eu vou publicar essa entrevista. Hoje o Marcos, o meu editor, estava finalizando ela, e amanhã eu vou publicar essa entrevista aqui no Instagram, no meu IGTV. Vocês vão ver o Maurício de Bortoli contando qual é o segredo para atingir alta produtividade em soja. E eu fiquei de queixo caído. O cara, ele é muito inteligente. Muito, muito, muito. Amanhã eu vou publicar essa entrevista aqui no Instagram e você não pode perder não, porque ele conta tudo. Foi um bate-papo muito rico. E o mais incrível, como eu falei anteriormente, o Maurício é primo de 2 grandes amigos que me receberam lá em Chapadinha quando eu cheguei lá. E aí eu falei, mas vem cá, o sobrenome é de Bortoli? Aí eu falei, você é primo do Valtair Librelotto e do Paulo Librelotto? Ele falou, sou, você conhece eles? Eu conheço demais, são os caras que me receberam no Maranhão 17 anos atrás. E foi fantástico, porque aí nós começamos a contar a história, um papo puxa outro. E aí o Maurício de Bortoli começou a contar, e eu falei, olha, tem umas histórias do Valtair. O Valtair é o primo dele lá que mora no Maranhão, eles são de Cruz Alta, ali no Rio Grande do Sul. E o Valtair tem uns aviões de pulverização agrícola, tem uma empresa de
de pulverização agrícola. Olha quem chegou aí, ó. Meu amigo Marcelo, do Conhecimento Agronômico, meu amigo também Michael Schneider, ali de Rio Verde, no Goiás. Tá, depois eu cumprimento todo mundo, deixa eu concluir a história. A história que eu vou contar é sobre o Valtaí. O Valtaí tem uma empresa de aviação agrícola. E quando eu cheguei, lá, eu fui trabalhar na Massey Ferguson, lá em Chapadinha, né? Lá no norte do Maranhão. E eu fui vender, eu trabalhava numa revenda de tratores. Eu vendia tratores, colheitadeiras, implementos. E aí eu tô vendo um avião passar de pulverização, passava de um lado para outro, vão. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Parei o carro na rodovia, de repente chega uma caminhonete. Cara, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu tô vendo você com o carro da Massey Ferguson aí, me ajuda. Eu falei, o que foi? Falei, pelo amor de Deus, atravessa esse carro aqui na pista, no asfalto mesmo, né? Que eu vou atravessar o meu lá e o avião precisa pousar aqui, porque não estamos achando lugar para pousar o avião. Pensa num apuro que esse piloto passou. Eu chego a me emocionar quando eu me lembro, porque ia acontecer uma tragédia. Aí eu parei o meu carro assim, no asfalto, né, na pista, o Valtaí parou dele lá e o piloto conseguiu pousar, mas esse piloto, quando ele pousou, cara, esse cara estava muito nervoso, estava aflito, porque não tinha onde ele pousar, só tinha a pista. E eu não sei por que cargas d'água ele se enrolou ali. E o fato é que eu tenho várias histórias, né, para contar desses episódios lá de Chapadinha com o Valtaí e com o Paulo Librelotto, que são dois grandes amigos e que me deram todo apoio. Aprendi muito com esses caras lá. E hoje, por coincidência, né, ironia do destino, alguns dias atrás, conversando com o cara, que é o cara é o Bambambam. E eu estava lá na Escócia no mês de novembro, e eu decidi voltar para o Brasil, e eu falei, cara, quando eu voltar no Brasil, uma das primeiras coisas que eu quero fazer é conversar com esse tal de Maurício de Bortoli aí, porque, o cara conseguiu 123 sacas de soja por hectare. É muita coisa, né? A gente sabe que a média nacional, a média do Brasil hoje é 54 sacas por hectare. Brasil todo, pegar toda a produção de soja brasileira e dividir pela quantidade de hectares, dá 54,5 sacas por hectare. O Maurício conseguiu 123,88 sacas. Foi o campeão. Então, assim, engraçado que ele foi campeão 3 vezes. Ele numa área dele, ele ficou em primeiro, na outra área ele ficou em segundo, na outra área ele ficou terceiro. Então, não vou falar para vocês que é soja de pivô, não, é soja de sequeiro, viu? Soja de sequeiro. Né? Eu pensava que era soja de pivô, soja irrigada. Mas não, soja de sequeiro. E aí, quando eu tomei a decisão de conversar com o Maurício, foi para entender, por que os produtores colhem muito e por que outros produtores colhem pouco. Vocês estão conseguindo ouvir bem aí, pessoal? Bota um joinha aí, dá um like aí, para eu saber se está tudo ok. Estão conseguindo pegar aí? A Letícia Pires está batendo palmas aí. Então, aí eu falei, mas por que uns produtores colhem tanto e outros produtores colhem tão pouco, né? O Gideão está dando um joinha aí também, o Fernando também. Gideão e Fernando são dois caras que bati um papo hoje pelo WhatsApp. Valeu, obrigado pela presença aí. O chefe está perguntando qual que é a média dos outros países. A média dos Estados Unidos é acima de 60 sacas por hectare, exceto por essa última safra, tá? A média da Argentina também está liberando 60 sacas por hectare. Mas por que a produtividade de soja no Brasil é tão baixa relativamente em relação ao potencial de produtividade? Porque o Brasil ainda está num processo de abertura de área. O Brasil ainda tem, todos os anos tem novas áreas sendo cultivadas e a fertilidade do solo de áreas novas, ela é baixa. A fertilidade de solo de áreas mais cultivadas há mais anos, ela é alta. Por quê? Porque ali tem mais nutrientes, aquele solo foi corrigido, tanto quanto com a acidez, quanto com a toxicidez de alumínio. Então, por isso que a fertilidade do solo do Brasil impacta nessa média de produtividade. E aí vamos lá. E ele me contando, né? Cara, mas o que eu perguntei para ele, Maurício, qual que é o segredo
Acho que eu nem vou revelar esse segredo hoje não. Eu vou deixar para vocês assistirem a entrevista amanhã, que vocês vão ver que fantástico que é. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o que nós precisamos fazer para elevar essa fertilidade do nosso solo, para que nós consigamos obter altos rendimentos, altas produtividades? Nós precisamos de gente, precisamos de mão de obra, precisamos de pessoas, precisamos de profissionais, de técnicos, de engenheiros agrônomos, de técnicos agrícolas, de engenheiros agrícolas, de técnicos em agropecuária. Então, nós precisamos de vocês. Depende de mim, depende de você. A agricultura brasileira depende de nós, profissionais da área. Se nós não nos qualificarmos, se nós não nos prepararmos e entender o comportamento da planta, para nós praticarmos cada trato cultural no time, quem que vai fazer isso? Então depende de nós. Nessa safra 19-20, que nós estamos colhendo agora, hoje saiu um relatório de níveis de colheita. Nós já estamos com aproximadamente 17% das áreas colhidas no Brasil. Ó, o Michael está falando aí, ó, a Conab divulgou a estimativa dessa safra, é acima de 123 milhões de toneladas nós vamos colher. Os Estados Unidos era 112, Michael, mas já encerrou a colheita nos Estados Unidos com apenas 98 milhões de toneladas. Então, os Estados Unidos até ano passado era o maior produtor de soja do mundo. Esse ano, e aí teve problemas climáticos lá, teve seca no plantio e neve na colheita, lá no Corn Belt, que é a principal região produtora de soja dos Estados Unidos, e eles tiveram muitos prejuízos, muitas perdas, ficaram para trás. Colheram apenas 98 milhões de toneladas e nós estamos colhendo uma estimativa de 123 para 125 milhões de toneladas. Nós já estamos com 17% de soja colhida no Brasil. E nosso, Brasil passou na frente dos Estados Unidos e, na minha opinião, não volta mais. Só se acontecer uma tragédia muito grande, um problema climático aí para as próximas safras muito grande, mas olha, nós vamos continuar crescendo. E eu não estou falando de desmatamento não, pessoal. Eu estou falando que o Brasil vai continuar crescendo a área plantada e, na minha opinião, não precisa nem desmatar mais. Como que nós vamos conseguir continuar crescendo, né, e chegar a 200 milhões de toneladas ou, quiçá, 300 milhões de toneladas? É com o crescimento vertical da produtividade. É produzir mais por hectare. No passado, a média brasileira era de 40 sacas de soja por hectare. Hoje nós estamos em 54. Mas, se o Maurício conseguiu colher 123,88 sacas por hectare, e essa colheita dele foi auditada pelo SESB, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, que realiza esse concurso no país inteiro, todos os anos. Então, se o Maurício conseguiu colher 123 sacas por hectare, significa que nós temos um grande potencial ainda. O recorde mundial, você sabe de quem é? O recorde mundial de produtividade de soja é um cara chamado Randy Dowd. Que, aliás, eu ouvi uma matéria há 2 semanas atrás que o recorde dele foi batido. Não tenho certeza. Eu ouvi uma matéria falando sobre isso. O Randy Dowd, um cara lá do Corn Belt, lá nos Estados Unidos, ele colheu 250 sacas de soja por hectare. Randy Dowd. Ele é rei da soja e rei do milho. Imbatível, cara. Pense, imbatível é relativo, né? Acabei de dizer que o cara que teve uma matéria falando que teve outro que colheu, outro americano lá que colheu acima de 250. Mas, então isso significa que o potencial de produtividade de soja, nós não estamos fazendo feijão com arroz, nós estamos longe ainda de extrair todo esse potencial produtivo dessas cultivares que nós estamos plantando todos os anos. Mas o grande problema está na falta de profissionais qualificados, na falta de mão de obra. E essa falta de qualificação, ela vem em decorrência de quê? Será que esses profissionais estão sendo bem
formados pelas faculdades, pelas escolas técnicas. Eu falo isso por mim. Eu falo isso nas minhas palestras. Aluno universitário ou de escola técnica, ele só pensa numa coisa. O que é? O que aluno pensa? Lembra aí do seu tempo de faculdade, lembra aí do seu tempo de colégio agrícola. Qual era a sua prioridade enquanto estudante? Conhecimento? Vamos falar a verdade, né? A gente, enquanto aluno, a gente só pensa em nota. A gente só quer nota para passar, não é verdade? Então, o problema está aí. É que na faculdade a gente só quer tirar nota, a gente só preocupa em nota. Por quê? Porque você quer passar, você quer pegar o canudo, você quer se formar. E aí você tem muito conteúdo e acaba muita coisa passando desapercebido. E é por isso que nós temos esse projeto. Ó, até minha filha Letícia está falando aí, que por sinal é uma menina que só me dá orgulho, só tira notas boas. Tanto a Letícia quanto a Joyce são meus dois motivos de orgulho. Minhas filhas têm 16 anos e são estudiosas, só me dão orgulho. Mas a realidade é essa. A prioridade do estudante é o diploma, é a nota para ele conseguir o diploma. Só que sabe quando que a ficha cai? É depois que se forma e parte para a primeira entrevista de emprego. Aí o buraco é mais embaixo. Aí a porra fica séria. Aí o bagulho fica louco. Porque quando você pega o canudo, que você parte para a primeira entrevista de emprego, aí você fala assim, e agora? Aí você pergunta para o colega, né? E agora, o que eu faço? Lá no campo, lá no meio da lavoura. Ele fala, lembra de tudo que você aprendeu na faculdade. E agora? Né? Então é complicado. É complicado. Até o Cícero, Selim está falando aí, né, Cícero? Onde eu terminei, tinha gente que só pensava na nota. E é assim, porque a gente é exigido. Então, na faculdade, no colégio técnico, a gente é exigido. Você tem que passar, você não pode ficar enrolando ali. Se perder, você está lascado. O fato é o seguinte. Hoje em dia, tem muita faculdade que finge que forma, muito professor que finge que dá aula, e tem muito aluno que finge que aprende. E aí, quando vai para o mercado de trabalho, leva porrada, fica com subemprego. Eu conheço, sei lá, dezenas de engenheiros agrônomos que se formaram em agronomia e não estão exercendo a profissão, estão trabalhando com outras coisas, estão dirigindo Uber, estão fazendo isso, e não tem nada de errado com dirigir Uber. Mas, você fez agronomia por paixão pelo agro, você fez técnico agrícola por paixão pelo agro. Vamos exercer a profissão. Então, qual é a dificuldade desses profissionais? Existem muitas dificuldades, mas quais são as principais dificuldades? É a falta de qualificação profissional. Você sabia que para cada 1.000 hectares de soja, são gerados aproximadamente 7 empregos diretos e 26 indiretos. Cada 1.000 hectares de soja plantado. E tem uns idiotas por aí falando que soja é uma monocultura que não gera emprego. Não sabe de nada. Gera emprego tanto para os agrônomos e técnicos agrícolas que trabalham dentro das fazendas, quanto para todo o pessoal envolvido na logística, na exportação, na indústria, nas revendas de máquinas, oficinas, postos de combustíveis. Tem toda uma cadeia onde circula uma economia. A soja é hoje o principal produto agrícola brasileiro, é o principal produto de exportação do Brasil. Como eu falei, o Brasil está se tornando agora o maior produtor de soja do mundo. São 26 empregos diretos indiretos e 7 empregos diretos para cada 1.000 hectares. Então, o que nós temos que entender, o que eu quero que você entenda é que está faltando profissionais para trabalhar, seja nas empresas nacionais ou nas empresas multinacionais. Está faltando gente, está faltando mão de obra. E aí eu vejo muitas pessoas falando, eu estou desempregado, eu tenho medo de... Eu estava entrevistando, batendo um papo com vários acadêmicos de agronomia para entender qual que é o principal desafio, o principal medo
dos profissionais do agronegócio, dos estudantes, na verdade. E aí eu ouvi deles, me formar e não conseguir um bom emprego. Aí, beleza, esse é o principal medo. E qual que é o principal sonho? É me formar e conseguir um bom emprego. E o que te impede de atingir esse sonho? Qualificação. Se você não está qualificado, você não vai se inserir no mercado de trabalho. Você vai ter que optar pelo subemprego. Mas se você se qualifica, você sai na frente dos demais. Porque o mercado de trabalho é concorrido. Só os melhores conseguem os melhores empregos. Eu tenho um amigo chamado Xerxes, que eu conheci acho, uns 15 anos atrás. Quando eu conheci o Xerxes, era um recém-formado, e aí a gente trabalhava na mesma região ali, ele começando também a dar assistência em lavouras de soja por ali e tal, e o Xerxes não tinha uma bicicleta para andar. E de um tempo para cá, eu estava morando na Europa, e lá da Europa, um dia eu postei um negócio no meu Instagram, e o Xerxes foi e comentou, falou, ô gaúcho, é você? Ele é mineiro também, mas eu chamo ele de gaúcho, né? E aí ele falou, pois é, cara, quanto tempo? E aí, como é que você tá? Cara, esse Xerxes, o cara tá num super emprego numa multinacional, e era um cara recém-formado, que não ele sabia menos que eu muito. Hoje ele talvez saiba mais do que eu, mas o fato é que, porra, o cara, ele tá numa multinacional, e aí o cara tá ganhando mais de 17 mil reais por mês. Um carro da empresa, celular, notebook, cartão corporativo, todas as despesas de viagem pagas, super feliz, realizado, está morando no Mato Grosso. E o cara está bem. Pô, se ele conseguiu, o mérito dele, mas por quê? Porque eu me lembro que desde aquela época lá do Maranhão, ele era um cara interessado, esforçado, dedicado. O que ele não sabia, ele perguntava. E naquela época a gente não tinha como se qualificar. Não tinha. E aí eu fiquei pensando, o que faz alguns profissionais se destacarem nesse mercado de trabalho? É a qualificação. Se o cara se qualifica, se ele se interessa, se ele se estuda, se ele aprende e aplica e tem proatividade, ele se destaca. Agora, se você está só querendo o feijão com arroz, o beabá, né, fazer só aquilo que foi combinado, cara, não vai adiantar. Não vai. Se você ficar esperando que a faculdade vai te formar, que o colégio agrícola vai te formar, que vai acontecer um milagre, que uma multinacional ou uma empresa nacional vai te chamar para trabalhar e que vai te oferecer um bom salário, pode tirar seu cavalinho da chuva, você tem que fazer por onde. E é aí que a gente entra. Quando nós pensamos em criar o projeto Especialistas em Lavoura de Soja, foi com esse objetivo, foi de detectar essa demanda, porque... Cara, eu vou conversar com tantos agrônomos. Eu estava no Paraná, no mês de dezembro, eu estava em Cascavel, no Paraná. E aí eu fui para um dia de campo lá da Sementes Condor, do meu amigo Nestor Salvati e do Gustavo, dois caras que são bacanas demais, e me convidaram para o dia de campo deles lá. E lá, cheio de engenheiros agrônomos, eu ia conversar com um. Eu conversei com uns 4 lá que eu vou dizer para vocês, dava pena. Os caras não entendiam, os caras estavam num dia de campo sobre soja, mas você buscava bater um papo mais aprofundado e eu sentia que eles não tinham conhecimento técnico, não tinham embasamento. E aí eu falei, caramba, né? Pensei comigo, como tem profissionais por aí que infelizmente... Eles saem da faculdade cru. Está faltando alguém chegar e falar, vem cá, você quer trabalhar com soja? Você quer ganhar um salário acima de 5 mil, acima de 10 mil, acima de 15 mil reais por mês? Então vem cá, eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te mostrar que existe Bunge, que existe Cargill, que existe Algar, que existe Luiz Dreyfus, que existe Syngenta, Bayer, BASF, Agriquem, Corteva, uma série de empresas aí precisando de bons profissionais e não acha. A Corteva, agora no mês de janeiro, fez uma divulgação assim, gigantesca em todas as redes sociais dizendo, procura-se agrônomos. Esse foi o anúncio da Corteva, procura-se agrônomos. Mas não é porque estava faltando agrônomos. Choveu de currículo para eles. Mas o problema é que vai para o momento de entrevista, o cara não entende de soja. E aí?
Então, por isso que falta profissionais. Hoje em dia, as empresas querem saber cada vez menos em qual universidade você se formou e querem saber cada vez mais se você tem capacidade de resolver problemas efetivos. Existe agronomia agora até por EAD. E não tem nada de errado com isso. Não sou contra. Pelo contrário, eu acho que o ensino, a educação tem que estar acessível a todos, não importa onde a pessoa more. Tem gente que é contra. Eu sou completamente a favor da agronomia EAD. Porque eu entendo que a qualidade do profissional não depende só da faculdade, depende dele, depende de mim, depende de você. Então, se você vai se qualificando, se preparando ao longo, né, paralelo àquilo que tudo aquilo que você está estudando, cara, você vai ser um bom profissional. Você vai ser. Eu conheço muitos técnicos agrícolas que eles são, 10 vezes melhores do que agrônomos. Tem mais conhecimento, porque ele tem proatividade, ele tem iniciativa, ele tem curiosidade e interesse. Esses profissionais, eles se destacam. Conheço técnicos agrícolas que ganham mais do que agrônomos. Sabe por quê? Porque ele tem a habilidade de resolver problemas. Então, essas empresas multinacionais, elas querem saber cada vez menos qual foi a faculdade que você estudou. Ela quer saber, na hora da entrevista, ali, de um bate-papo com você, se você entende realmente do que ela precisa. E nós estamos falando aqui de soja. Então, se você entende sobre fenologia, fisiologia, fotoperiodismo, plantabilidade, cara, você está um passo na frente dos outros, porque os outros estão tudo boiando. Eu dou mentoria para alguns acadêmicos de agronomia. E é incrível, os caras estão no final da faculdade e não sabem o básico. Então, peraí, está faltando orientação. E é isso que nós fazemos no projeto Especialista em Lavoura de Soja. Então, se você não aprende lá na faculdade, essa é a chance que você vai ter de aprender aqui, o passo a passo, na veia, como é que funciona, desde fisiologia, fenologia, plantabilidade. Nós costumamos pautar a alta produtividade em 4 pilares: clima, solo, qualidade dos insumos e qualidade da semente. São 4 pilares para a alta produtividade. Dentro desses pilares, aí a gente envolve toda a parte de tecnologia, a gente envolve toda a parte de agronomia, a gente envolve toda a parte de máquinas e implementos de alta performance, que é super importante. A gente mostra que, por mais que nós estamos na era da tecnologia, da agricultura digital, da agricultura 4.0, da agricultura de alta precisão, da calibragem da sintonia fina do solo, tem muita gente que não está fazendo feijão com arroz, tem muita gente que não está fazendo a agronomia. Aí o cara compra máquinas e implementos com alta tecnologia embarcada e fica sobrepondo tecnologia, aí você vai olhar, o cara não faz uma correção de solo bem feita. Por quê? Está faltando conhecimento, está faltando aplicar agronomia, está faltando feijão com arroz, às vezes está faltando calcário, o cara está comprando uma máquina ali com alta tecnologia embarcada, sendo que ele poderia, de repente, estar investindo aqui primeiro no básico. Vamos ver aqui o perfil do solo, vamos ver aqui a qualidade da semente que nós estamos plantando, né? Então, esse é o objetivo do projeto Especialistas em Lavoura de Soja. É qualificar esses profissionais para o mercado de trabalho que está gigante, está crescente. O mercado de trabalho da soja está em alta e vai continuar. Como eu já falei, nós já estamos indo para mais de 123 milhões de hectares de soja, a previsão de colheita dessa safra, passando à frente dos Estados Unidos, e o Brasil vai continuar na frente. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos não tem mais como aumentar a área. Eu morava lá na Europa, lá não tem mais área para plantar, não tem como expandir, o clima lá não é favorável e não tem mais solo, não tem mais território para plantar. E no Brasil nós temos muitas fronteiras agrícolas, tem mais de 100 milhões. Olha, no Brasil hoje nós plantamos aproximadamente
35 milhões de hectares de soja nessa última safra, aproximadamente. 35 ou 43 milhões, eu sempre me confundo com esses dois números. Se você estiver assistindo aí, o Juliano Redivo está aqui, fala aí, Juliano, quantos milhões? 35 ou 43? Me deu um branco aqui agora. Só que nós temos mais de 100 milhões de passagens degradadas para serem recuperadas. E é a integração lavoura-pecuária que vai recuperar esse solo, essas áreas de pastagens degradadas, né? Para que nós possamos desmatar cada vez menos e possamos produzir alimento para o mundo, porque a soja é o grão mais importante do mundo, é a soja. Soja tem 38% de proteína, milho tem 9% de proteína. Você já pensou se não existisse a soja? Olha a quantidade de área que nós íamos ter que desmatar para plantar milho, para produzir a mesma quantidade de proteína. E por que proteína? Porque nós, seres humanos, a gente se alimenta de proteína, seja animal ou vegetal. E os animais de consumo, né, que a gente consome ovo, consome carne, eles se alimentam de ração, que é feita do farelo de soja. Por isso que a soja é o alimento mais importante do mundo. Então, eu quero que você pense que soja está em alta e vai continuar. Vai continuar. São 7 empregos diretos e 26 empregos indiretos para cada 1.000 hectares de soja plantado. Nós estamos plantando aí, ó. Suponhamos que seja 35 milhões de hectares. A Embrapa Territorial, que fica sediada lá em Campinas, eles arriscam que nós vamos ultrapassar 100 milhões de hectares de lavoura de grãos. Pô, nós estamos com 35 milhões. Então você imagina, isso vai mais do que dobrar nos próximos anos. Então, eu quero que você entenda que o mercado de trabalho está carente de profissionais. Né? Está aqui presente um cara que eu admiro pra caramba, o Juliano Redivo. Até convidei o Juliano para ministrar uma videoaula. Ele é um cara muito bom em proteção de plantas. Juliano, o convite está de pé, viu? Quero uma videoaula sua aqui dentro do nosso curso especialista em lavoura de soja. E uma sua e outra do Daniel Fornaroli, que são dois caras que eu admiro pra caramba. O Marcelo aqui Marcelo tá enviando aqui, vou ver. Marcelo, tá por aí, Marcelo? Participa com a gente aqui, eu vou chamar você aqui, vamos ver se você... Vou ver se eu consigo chamar o Marcelo aqui. Acho que não tá dando, não. Não tá dando, não. Mas o fato é o seguinte, a importância de nós nos qualificarmos profissionalmente, além de garantir uma ótima empregabilidade, com ótimos salários em empresas, sejam nacionais ou multinacionais, a importância da realização profissional é a importância de um projeto de vida. Eu tenho certeza que, assim como você escolheu o agro, porque você é apaixonado pelo agro, você é do campo que nem eu. Eu sou do campo, fui criado na roça, lá no interior de Minas Gerais, lá em uma cidadezinha chamada Almenara, de 35 mil habitantes. Quando eu comecei a trabalhar com soja, 17 anos atrás, eu não conhecia nada de soja, mas eu tive a oportunidade de estudar e de estar presente com os maiores pesquisadores do Brasil. Eu tive a honra de conhecer o maior, na minha opinião, que me desculpem os outros, na minha opinião, de conhecer o meu ídolo, que foi um homem que deixou um legado gigantesco para a agricultura brasileira e, quiçá, a agricultura mundial, foi o professor Dirceu Garcem. Meu ídolo, meu ídolo. Tudo que eu penso em eu me emociono, porque ele foi um homem muito sábio. Infelizmente, ele já nos deixou muito novo, mas se você digitar aí no YouTube Dirceu Garcem, você vai ver o que é conhecimento agronômico. Tive a honra de conhecê-lo, um cara fantástico, fantástico. Tive a honra de aprender com outros profissionais. Edson Hirose, da Embrapa, também, um entomologista fera. Outro cara, Luiz Michelin, outro cara entomologista fantástico, lá de Palmas, Tocantins. E aí, Fernando Adegas, um cara fera em hematologia. Robinson Ozip, também outro que é conhecido internacionalmente, um hematologista fantástico. Fala muito sobre
manejo de plantas resistentes, manejo de plantas daninhas resistentes. Então, assim, ao longo desses anos a gente vai adquirindo conhecimento e chegou a hora da gente poder levar esse conhecimento para o EAD, para que mais profissionais, onde quer que eles estejam, possam assistir às nossas videoaulas e... olha aí, o Juliano tá falando aí, ó, será um prazer, coloca aí como bônus. Obrigado, Juliano. Sua videoaula vai estar dentro do nosso curso. Olha aí, pessoal, o Juliano vai gravar uma videoaula sobre proteção de plantas para você assistir e aprender com ele. E segue ele lá também no Instagram, porque é um cara que eu aprendo no dia a dia com o Juliano Redivo. Para mim, esse cara vai longe. Ele já tem muito conhecimento, mas eu tenho certeza que é um cara muito novo, é um menino. E com certeza esse cara vai deixar um legado também para sua contribuição para a agricultura brasileira. Marcelo também, da página Conhecimento Agronômico, já está confirmado, vai gravar uma videoaula falando sobre manejo de identificação e manejo de pragas na cultura da soja. O Marcelo é outro cara inteligentíssimo, está fazendo mestrado em entomologia, um cara que eu admiro pra caramba. A página dele também, se você tiver oportunidade, segue lá essa página Conhecimento Agronômico aí, que é fera. Marcelo, eu sou fã, é um menino novo também, que com certeza ele já está deixando sua contribuição para o crescimento da agricultura do Brasil. Mas o tempo está chegando já na reta final dessa live aqui. O que eu quero deixar registrado aqui nessa primeira live de hoje. Live não, né? Live ficou meio... É porque eu fui... Deixa eu tomar uma água aqui para ver se melhora. E aí, pessoal, vocês estão acompanhando aí, estão gostando? Deixa eu ver quem mais está falando aqui, ó. O Marcelo confirmou, o Brasil está plantando 35 milhões de hectares e nós vamos chegar a 100 milhões de hectares. E eu não estou aqui fazendo apologia a desmatamento, não. Estou falando aqui o potencial que nós temos de expansão de área agrícola, fazendo a recuperação de áreas de pastagens degradadas. O Tairo está falando aqui, ó, eu faço EAD e tenho que dar 200% a mais de estudo, porque não temos aulas todos os dias. Depende do interesse do aluno. É isso aí, Tairo. É isso mesmo. Não vem dizer que o estudo EAD é mais fraco do que o estudo presencial, não, que isso aí depende de cada um, né? Pessoal, o fato é o seguinte, essa primeira live dessa temporada aqui de 2020, o curso especialista em lavoura de soja, as inscrições começam no dia 1º de março. Dia 1º de março, daqui a 20 dias aproximadamente. Não, 20 não, né? Esse mês de fevereiro tem menos dias, então aproximadamente aí 18 dias vai começar as inscrições para o curso especialista em lavoura de soja. Pires, quantas horas tem o curso? São 30 horas aula, de videoaulas. 30 horas de videoaulas. Os alunos fazem parte de uma comunidade, de um grupo. Então você vai entrar para um grupo de especialistas em lavoura de soja. Naquele grupo você vai tirar todas as suas dúvidas agrícolas, dúvidas de planta daninha, dúvidas de doenças, dúvidas de identificação de deficiência nutricional, né, pelas folhas de soja. Você vai poder mandar perguntas, respostas. É um grupo de ajuda mútua, é um grupo de especialistas em lavoura de soja. São 30 horas de aula, de videoaula, você vai receber um login e uma senha, vai acessar essas aulas, você vai poder assistir no seu ritmo, no dia que você quiser, na hora que você quiser, pelo seu celular. Basta você ter uma conexão com a internet. Você pode baixar a videoaula também e assistir depois, mas esse curso é inteiramente EAD. Esse curso já foi sucesso em Palmas, Tocantins, no presencial, em Rondonópolis, no Mato Grosso, onde mais que eu fiz, em Sorriso, no Mato Grosso, em Formosa, Goiás, em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, em Rio Verde, Goiás. Lá, Rio Verde foi fantástico. Lá em Rio Verde o curso foi incrível. Foram uns 3 dias assim, ó, fantástico, fantástico. Então agora as videoaulas vão estar disponíveis na nossa plataforma e você vai poder assistir as videoaulas no seu tempo e você vai aprender tudo sobre soja. Ainda vai ficar
numa comunidade de especialistas, de alunos e de professores, onde você vai poder falar, trocar ideias, dar sua contribuição também, compartilhar o material. É uma comunidade muito bacana, não rola oba-oba, é uma comunidade de especialistas em soja. E dentro dessa comunidade também vão ter as oportunidades de emprego. O Tário está perguntando, terá certificado? Sim, tem um certificado de 30 horas aula. Então, certificado tanto para você tê-lo como mérito seu, né? Me tornei um especialista em lavoura de soja, mas também para você apresentar na faculdade, para a sua grade de horas que você precisa preencher, né? O Hércules está falando aqui, pretende fazer presencial em Brasília? Não. Em Brasília, nós vamos fazer no final desse ano um encontro de todos os especialistas em lavoura de soja do Brasil. Então, no final do ano, ali, novembro, nós pretendemos fazer aqui um congresso, um workshop, uma reunião com todos os especialistas em lavoura de soja do Brasil. Então, nós vamos fazer no final do ano, mas só vai poder participar do evento presencial, que vai acontecer no final de novembro desse ano aqui em Brasília, quem tiver feito o curso especialista em lavoura de soja. Por quê? Porque nesse evento presencial só vão estar palestrantes tops e eles vão falar de assuntos que, se você não tiver aprendido o básico lá atrás, você vai ficar boiando. Esses caras vão falar sobre assuntos extremamente técnicos e é por isso que só vai poder participar do encontro de especialistas em lavoura de soja presencial aqui em Brasília quem tiver feito o curso online, o curso no EAD. Tá ok? Na próxima segunda-feira eu vou fazer uma outra live, segunda que vem, outra live, que vai ser uma aula gratuita. Eu vou dar uma aula grátis. A primeira aula do curso especialista em lavoura de soja, eu vou dar gratuitamente, ao vivo aqui, igual eu estou falando com você aqui hoje. A primeira aula eu vou dar de graça, presencialmente, aqui no Instagram, segunda-feira da próxima semana, aqui, ao vivo. Você vai assistir a primeira aula grátis. Vou fazer de tudo para dar o melhor de mim, para compartilhar com você o que eu tenho de melhor de conhecimento ao longo desses 17 anos. Então, convida mais pessoas, convida mais amigos para participar dessa primeira aula, que eu vou falar um pouco sobre fenologia, fisiologia, e vou contar para vocês como que é esse passo a passo para a alta produtividade de soja. Tá ok? Amanhã vou estar divulgando, vou estar postando no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube, a entrevista que eu fiz com o Maurício de Bortoli, que é o campeão nacional de produtividade de soja. Cara, eu aprendi demais com ele. Eu estive lá no Rio Grande do Sul e foi incrível. Amanhã eu vou publicar essa entrevista que eu gravei com ele, onde ele compartilha muita coisa interessante, vai ser muito legal. Então você convida seus amigos, seus colegas de faculdade, seus agricultores, filhos de agricultores, para participar dessa primeira aula que eu vou fazer na próxima segunda-feira, onde eu vou estar dando a primeira aula do curso especialista em lavoura de soja, inteiramente grátis aqui, ao vivo aqui no Instagram. No curso, são vários professores que ministram. Eu ministro boa parte do curso, mas eu tenho um limitante. Então, tem outros pesquisadores que vão ministrar. Tem o Márcio Albuquerque, por exemplo, que vai ministrar um módulo sobre agricultura de precisão, agricultura digital. Márcio Albuquerque é da empresa Falker, que é a maior empresa brasileira em equipamentos para agricultura de precisão. Eu conheci ele lá na Alemanha ano passado, conheci por acaso, né? Estava lá na Agritécnica e aí conversando ali e descobri que ele também era brasileiro. E, cara, foi uma amizade tão bacana. Por sinal, no meu Instagram tem uma entrevista, um bate-papo, né? Não é necessariamente uma entrevista, um bate-papo que eu gravei com ele lá na Alemanha ano passado, na Agritécnica. Para quem não conhece, a Agritécnica é a maior feira de tecnologia agrícola do mundo. Um negócio gigantesco. Eu passei 3 dias lá nessa Agritécnica e não dei conta de ver tudo. Gigante. Então, o Márcio Albuquerque ministra um módulo falando sobre agricultura de precisão. Cara, você vai aprender pra caramba. Tudo que você tiver de dúvida e de curiosidade sobre agricultura digital, você vai aprender nesse módulo, porque ele esclarece tudo
sobre agricultura digital, agricultura de precisão, tendências. É muito massa, muito interessante mesmo, né? Então, a vantagem do curso especialista em lavoura de soja é essa. Você aprende tanto a parte agronômica quanto a parte tecnológica. É show de bola. Estou preocupado com o horário aqui, nós estamos já chegando na reta final. Então, o Fernando tem canal no YouTube, sim. Vai lá. Claudeir Pires, que você vai ver o nosso canal lá. Mas eu busco focar sempre as postagens no Instagram, porque eu gosto muito de mexer no Instagram. Pessoal, vocês todos estão convidados para a primeira aula gratuita do curso Especialista em Lavoura de Soja na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Eu vou falar tudo que eu sei sobre soja. Vou tentar resumir isso em 50 minutos de aula. Vai ser impossível, mas eu vou dar o melhor de mim, vou estar explicando esse passo a passo para vocês. E aí também eu vou falar um pouco mais sobre o restante do conteúdo, como é que vai ser. Tá ok? As inscrições efetivamente para o curso começam no dia 1º de março. Aí nós vamos falar sobre valores, sobre forma de pagamento, né? Vocês já sabem que são 30 horas de videoaulas de vários professores diferentes. Cada professor aborda um tema específico, então são vários especialistas, vários doutores, pesquisadores que vão estar falando. Eu ministro uma boa parte do treinamento, mas quando envolvem temas específicos, como entomologia, por exemplo, como fitopatologia, fitotecnia, aí eu passo a bola para uns caras ali que eles são muito bons mesmo. Então vai ser incrível compartilhar com vocês na próxima segunda essa primeira aula. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa, eu tenho uma anotaçãozinha aqui. Bom, basicamente é isso. Uma coisa que eu quero que você entenda: soja é o que há. Se você se especializar em soja, você não vai ficar desempregado. Se você não depende de emprego, se você é filho de agricultor, por exemplo, se você é um agricultor, esse curso é para você também? Vale a pena, vale a pena. A gente fala sobre manejo de soja para altas produtividades. Então, você quer aprender manejo de soja para altas produtividades? Esse curso é para você. Você quer aprender soja para você se encaixar nesse mercado de trabalho que está cheio de vagas e está faltando mão de obra qualificada? Esse treinamento é para você. Então são 30 horas de videoaulas assim, ó, incríveis, muito boas. É resumido, não tem blá blá blá, não tem encheção de linguiça, não tem aquela enrolação, sabe? Por quê? Porque a videoaula tem que ser direta e objetiva. A grande vantagem da videoaula, são mais de 50 videoaulas para você ter ideia. São mais de 50. Mas sabe qual é o interessante? Tem videoaula que tem 3 minutos, tem videoaula que tem 10, tem videoaula, a maior tem 30 minutos. Então o legal é isso. Porque às vezes tem um assunto que, com 5, 10 minutos eu consigo falar para você. Eu vou falar para você, por exemplo, sobre fotoperiodismo. Cara, se eu pegar aqui e te contar tudo que eu sei sobre fotoperiodismo de uma forma prática, de fácil entendimento, e que isso vai ser realmente útil para você na prática. Não tem aquele blá blá blá, uma coisa que você aprende na escola ou na faculdade, que você nunca vai aplicar na prática. Então eu vou te mostrar aquilo que eu faço no dia a dia ao longo desses 17 anos. Então o interessante é isso. A vantagem do curso ele é para resolver problemas. Você vai aprender aquilo que realmente te interessa, aquilo que realmente importa. Então você não pode ficar de fora dessa não. A primeira aula eu vou dar aqui, ó, gratuitamente, ao vivo, segunda-feira que vem, às 8 da noite. Você é meu convidado VIP e convide outras pessoas também. Compartilha. Eu mandei, lá no meu Instagram tem um vídeo, essa semana eu vou postar novamente convidando as pessoas e eu conto com a sua participação aí. Obrigado pela presença de todos, quero deixar um abraço aqui para todos vocês. Espero que essa seja só a primeira de muitas participações nossas aqui, né? Estou vendo aqui os comentários, uma galera aqui, muito bom ter vocês, muito bom. Espero ter mais pessoas na próxima segunda, para que nós possamos aumentar essa corrente aí. Meu objetivo é compartilhar conhecimento e experiências. Então, essa é a minha missão de vida, é deixar aqui meu legado, minha contribuição, para que a gente consiga efetivamente melhorar esses níveis de produtividade aqui do Brasil. Nós temos muito que crescer, muito para aprender.
Então, se você gostou de um joinha, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um joinha agora aqui, ó. E se você gostou da live, ó, o J. Moreira aí, lá de Novo Biratã, no Mato Grosso, dá um print aí e compartilha nos seus stories, me marca lá e convida as pessoas para me seguir no Instagram. Se você gostou dessa live, dá um joinha. Eu vou dar um joinha aqui, ó, faz um print aí. Vamos lá, quero ver você fazer um print aí e me marca, porque eu vou também repostar o seu print lá que você vai fazer nos seus stories, eu vou postar no meu também. Então dá um print aí que vai ser um prazer. Agora nós já temos uma relação de amizade aqui, tá ok? Então espero vocês segunda-feira, aqui ó, às 8 da noite. Dá um print aí, posta lá nos seus stories se você gostou. Infelizmente 1 hora só de live, o tempo passa rápido, né? Não dá para compartilhar tudo, mas a vantagem é que nós temos esse canal de comunicação aí. Então dá um print, posta nos seus stories, me marca, para que outras pessoas também tenham essa oportunidade de trocar essa experiência com a gente, de aprender, tá ok? Obrigado, Fernando, Saulo, Gerdean, Fernando Freitas, Fernando Brasil, Felipe Andrade, PH, o Marcelo, Simão, meu irmão Simão, que está lá em Almenara, Minas Gerais. Olha aí, que bacana, meu irmão. Te amo muito, viu, meu irmão? Meu irmão me inspira pra caramba. Um cara, um engenheiro bacana, inteligente, desenrolado, engenheiro, fazendeiro, funcionário do SAMU, ele é multi, né? O pessoal da Agrooportunidades está aí também, Érica, o Hércules Guimarães, a Jéssica. E é isso aí, pessoal. Espero que de agora em diante a gente possa estar aqui, ó, mais vezes, compartilhando conhecimento, trocando ideias. Se você tem dúvidas, comenta lá nas minhas postagens no Instagram, que eu vou poder buscar, né, de repente a resposta para poder contribuir, para te ajudar, para a gente aprender junto. Nós estamos nessa caminhada junto aí, tá ok? Genival, Celi, caramba, muito bom, muita gente, muita galera, gente do Brasil inteiro. Ok? Então, por hoje a gente fica por aqui e eu te espero na próxima segunda para a nossa primeira aula do curso Especialista em Lavoura de Soja, que eu vou buscar te contar muita coisa que você tem vontade de saber sobre esse segmento que só cresce e vai continuar crescendo. Um forte abraço, uma ótima segunda para vocês e posta lá nos seus stories se você gostou dessa live aqui, para que as pessoas que te seguem possam me seguir, possam absorver mais conhecimento também. Obrigado a todo mundo, hein? Bernardo Phillips, lá de Balsas, cara. Um abraço para você. Um abraço pro seu pai, Anthony, meu amigo também. Show, cara bacana. Gente boa. Meu amigo da Solo Rico Fertilizantes também. Essa semana nós conversamos bastante, né? Opa! Então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Espero vocês para a nossa primeira aula. Segunda-feira que vem, aqui no Instagram, onde eu vou poder contar tudo sobre essa primeira aula do curso Especialista em Lavoura de Soja que vai ser aqui para nós. Forte abraço. Tamo junto.